A gente estava ao vivo na Placar aqui ainda agora e eu queria trazer esse corte aqui, cara, sobre a questão do Pedrinho, o ataque do Pedrinho ao BAP, levou pro pessoal, CPF contra CPF, agora também pode ter um processo CPF contra CPF. Entendo ali a loucura, o momento, a pressão que o Pedrinho está passando nesse momento, mas exagerou, passou do ponto. O Pedrinho passou muito do ponto. Vamos acompanhar aqui o nosso debate na Placar e crédito aí para a entrevista do Pedrinho para BTB Esporte. Vasco, Raíza botou aqui no grupo pra gente, pegou aí. Tem uma fala do Pedrinho, né, se dirigindo ou se referindo ao BAP. Não vi, a gente vai ver junto aqui, tá? Vamos ver o que ele falou, mas parece que... Vamos ver. Parece que é pesado, vamos lá. O outro ponto é o BAP. Primeiro eu vou falar da pessoa, e eu não tô falando zero instituição, tá? Tô falando do BAP especificamente. Mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita, porque ele usa da frase: o que eu estou fazendo é para o bem do Campeonato Brasileiro. É para o Campeonato Brasileiro ter uma isonomia, um processo legal. Isso quando não se diz respeito ao clube que ele representa. Porque quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair, sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Ué, por que ele não pensa num Campeonato Brasileiro? Para isso não serve. Só serve quando o calo não é do time dele, é no time dos outros. Então ele é um hipócrita. Tá muito claro que é uma perseguição à instituição. Tá muito claro que ele não tem, eu não devo satisfação nenhuma a ele. A minha satisfação é a ANJEF, que, por característica, ela avalia o processo depois de acontecido e não antes. Não antes. Então, ele é um irresponsável que deve cuidar do clube dele. Porque para cuidar de qualquer negociação sobre venda de SAF, não é ele o responsável. Porque tem outros clubes que estão em recuperação judicial contratando e ele não abre a boca. Então, a soberba dele é assustadora. Mas com o Vasco, com a instituição Vasco da Gama, ele não vai se criar. Isso aqui não é Flamengo mesmo, não. Isso aqui é Vasco. Ele tem que respeitar muito o Vasco. Ele não está respeitando o Vasco. Ele está se metendo onde ele não tem que se meter. E aí, quem quer falar primeiro aí? Raíza? Subiu o tom, né? Acho que quando ele chama o BAP de mau caráter. Acho que ele tem todo o direito de criticar. Para a gente contextualizar aqui o que aconteceu, ele provavelmente foi questionado pelo que aconteceu ontem. O Flamengo notificou a agência de Fair Play, a agência do Fair Play financeiro, sobre os gastos atuais do Vasco, né, alegando que o Vasco está em recuperação judicial e etc, e está contratando, enfim, gastando dinheiro em contratação. Acho que ele tem todo o direito de criticar o BAP, ou de falar que o BAP não tem que se envolver com o que o Vasco está fazendo, aquilo ou outro, como dirigente do Vasco, mas acho que a partir do momento que ele chama de mau caráter, aí a coisa ficou pesada, né? Aí acho que a situação passou de ser uma situação entre duas instituições e passou a ser algo realmente pessoal. Ele até fala, isso aqui não é sobre o Flamengo, né? Estou falando do BAP em si. Acho que ele pegou pesado aí, viu, Ilan? E aí, Garoni? Cara, é um problema do Pedrinho com o BAP, né? Eu já falei até aqui em outras declarações de BAP, de Pedrinho, de Leila, que grande parte do que a gente vê são debates pessoais que não tem nada a ver com o Flamengo, Vasco, Palmeiras, instituições. São figuras que representam essas instituições, mas são brigas pessoais. Claramente são problemas pessoais que existem entre BAP, Pedrinho, Leila e companhia, que é uma briga por poder. E aí sobre isso eu não vou me meter não, porque... aí é o poder que eles querem também, não é para os clubes, não. É poder pessoal. E aí eu já falei isso aqui em outros momentos mesmo. Acho que o Pedrinho realmente sobe o tom, se ele tá certo ou errado. Até acho que ele passa um pouquinho ali quando ele começa a ir para uma ofensa mais pessoal. Várias ofensas. Eu entendo. Né? São várias. Várias. Eu falei, aí a questão dele com o BAP. Falei, não entra em relação a Vasco aqui, acho que não entra nada. O que entra em relação a Vasco, e aí existem dois pontos. Primeiro que, bom, pode não dizer respeito ao BAP, mas o dinheiro que o Vasco gasta, e eu já falei isso aqui, a gente acabou de falar inclusive,
com contratação, com salário alto, com negociações altas, pode não dizer respeito ao BAP e companhia, mas diz ao torcedor do Vasco. Porque esse dinheiro é do Vasco, esse dinheiro é do clube, seja SAF, seja associativo. Isso diz respeito, porque o dinheiro entra, o dinheiro sai e o Vasco continua lutando contra o rebaixamento. Isso aí acontece há 9 anos, pelo menos, tá? Não é só na gestão do Pedrinho, não. Mas com dinheiro nos últimos 3 anos e meio. Desses 3 anos e meio, 2 anos sob comando do Pedrinho. Então, por mais que o BAP, se ele não quer responder ao BAP, o Pedrinho deveria se preocupar, e aí sim, para mim é fundamental, responder ao torcedor do Vasco. Que o torcedor, aliás, a preocupação do Pedrinho deveria ser com o Vasco, tá? Não é nem para estar respondendo o BAP nesse momento, é para dar uma resposta para o torcedor, que quer saber como anda a situação da venda da SAF, por que o Vasco gastou antes de ter a venda concretizada da SAF. Eu falei isso aqui, inclusive. Falei, olha, o preocupado com a venda da SAF do Vasco é o Vasco, o vascaíno. E a resposta do Pedrinho deveria ser para o torcedor vascaíno, que quer saber por que o Vasco começou a gastar milhões e milhões em jogadores sem ter o dinheiro ainda da SAF definido, e agora tem que pedir como verba de empréstimo sem ter o empréstimo garantido. Enquanto isso, o dinheiro sai, o dinheiro vira uma dívida e o time continua sem ser competitivo. Então, assim, acho que eu não vou nem entrar nesse debate de Pedrinho e BAP, porque a resposta do Pedrinho tinha que ser para o torcedor do Vasco. Simples assim. Mas o Garoni... Quem tá sofrendo não é o BAP, não. Quem tá sofrendo é o torcedor do Vasco, que é o 19º Campeonato Brasileiro. Mas quando você fala que é um problema pessoal entre eles, tem que ser justo aqui. Eu não me lembro, se alguém lembrar, me corrija aqui. Eu não me lembro do BAP ter se referido pessoalmente ao Pedrinho, como ele fez agora se referindo ao BAP. Eu vi o BAP questionar diversas vezes a transação, a compra do Vasco pelo Lamáquia, enfim. E aí, não estou entrando no mérito da questão, se concordo com ele, não concordo, se ele tem razão, não tem razão. Mas eu não me lembro de ter se referido ao Pedrinho e muito menos xingado, né? Porque o Pedrinho xingou agora o BAP. Não, mas eu não falei que o BAP ofendeu diretamente o Pedrinho, não. Mas muitas vezes as pessoas usam as instituições e as armas que têm para atacar as outras. Sim, mas se é uma questão pessoal... Eu entendi o que o Garoni falou e eu entendo muito bem o que está acontecendo por parte do Pedrinho. Primeiro, você percebe que ele tá quase chorando falando, né? Você percebeu isso também, Garoni? Que ele tá... o jeito do Pedrinho é assim. Ali, né? O Pedrinho sempre que tem alguma coisa assim, ele fica nervoso. Mas quando ele tá assim, com raiva, ele deve ser daqueles caras que começa a lacrimejar. Ele tá pressionado. Emocionado. Tá pressionado, ele tá sentindo a pressão, ele tá preocupado com o rebaixamento, ele tá preocupado com uma série de coisas, ele tá preocupado que o dinheiro não tem de onde tirar. Eu soube que eu tenho um amigo meu que é no meio da questão aí de empresário desses que tem participação em casas de aposta, que o Pedrinho teria pedido um adiantamento já. Tá? Isso aí você pode apurar, Garoni. Ele teria pedido um adiantamento e que a casa de aposta não conseguiu ajudar nesse momento, até pelas questões que estão acontecendo. São momentos difíceis até para as casas de aposta, com novas leis sendo aprovadas e tal. Quem teve patrocínio de casa de aposta sabe que está cada vez menor. Sim. Então é um momento difícil, complicado. E essa questão do Pedrinho, Ilan, eu acho que eu entendo o que ele está falando. Vamos lá, ele está errado, passou do ponto completamente. Eu acho que ele, quando fala da questão da Libra, ele misturou os assuntos, bobeira total, porque é um assunto, o Flamengo entende que tem direito a ter mais, receber mais por audiência. Aí é o caso do Flamengo ali. A questão do que o Garoni falou, quando você está contratando com dinheiro que não tem, etc e tal, fair play financeiro, isso envolve todos os outros clubes. Entendo quando ele fala que eu acho que o BAP deveria também reclamar dos outros. Tem outros fazendo também, tem que reclamar também. Aí concordo, onde ele entende que é o pessoal, né? E é onde é que é o meu ponto aqui em relação a ser uma disputa pessoal, porque é direcionado. Então né? ele acha que o pessoal é esse, porque o BAP só está se preocupando com ele. E aí eu vou mais além, Garoni. O problema do BAP não é com o Pedrinho. O problema do Pedrinho é com o BAP porque o BAP está indo para cima do Vasco. Mas o BAP está indo para cima do Vasco porque o problema dele não é com o Pedrinho. É com a Leila. Pô, é isso. Eu já falei isso aqui outras vezes no debate. É uma briga pessoal, ela fala dele, ele fala dela. Ele vai perseguir ela e isso acabou indo pro Vasco porque a família dela tá indo pro Vasco. É isso. O problema e o dinheiro é do Lamáquia. Não é. Eu vi muita gente falando, o Flamengo tá com medo do Vasco, o BAP tá com medo do Vasco crescer. Não é isso. O problema do BAP é a Leila, porque ele, assim como muita gente já falou, vi influenciadores, jornalistas, torcedores do Palmeiras, influenciadores de Palmeiras falando, a Leila a qualquer momento ela vai pro Vasco. Se o Lamáquia chegar, quando ela sair da presidência do Vasco, do Palmeiras, ela vai pro Vasco. E ele deve saber que ela vai mesmo. Então ele vai... Esse ataque do BAP à instituição do Vasco, vamos colocar como ataque, né? Porque ele tá falando dessa forma, o Pedrinho. Se isso tá acontecendo, esse ataque, apontar a flecha para lá, o canhão para lá,
É por causa da Leila, gente. Mas por causa da Leila. Então, é isso. Aí, assim, Ilan, só um ponto mas, aqui. Mas só reforçando, eu nunca vi o BAP se referir ao Pedrinho pessoalmente. Não, sim. O Pedrinho não, é com a Leila. O Pedrinho agora contra-atacou pra cima dele. Só que o Pedrinho tá... Né? Ele tá vestindo aquela carapuça da Leila. Você tá entendendo? Ele tá... o Pedrinho tá vestindo a carapuça porque o canhão tá voltado pro Vasco, entendeu? Então não é nem uma carapuça. Mas eu acho baixo você chamar de mau caráter. Isso é baixo. Mas não foi só isso. Falou outras coisas, né? Não foi nem só isso. São ofensas pessoais pesadas. O Pedrinho tá se sentindo acuado, porque ele tá querendo defender a instituição, ele tá preocupado com a situação financeira do Vasco, e ele tá vendo, obviamente, um risco de melar a situação toda por conta disso aí que tá fazendo o BAP. Então ele tá acuado, mas ele passou um pouquinho do ponto aí, foi pro pessoal pesado, né? Mesmo que ele pense isso, não é algo que um presidente de clube deveria dizer dessa forma, né? Enfim, tem até toda uma questão aqui, aí. Seguidor teu mandou um recado pra você aqui, tem um seguidor teu que tá acompanhando a gente, é teu, tá? O cara gosta muito de você, depois eu vou te apresentar. Ele falou o seguinte, se as argumentações fossem plausíveis, a justiça não negaria o pedido de empréstimo. Então, mas assim, o pedido de empréstimo, só um ponto aqui. Existe também o lado da 777, cara, vai sumir essa empresa do MAP, eu não vou conseguir falar direito. Mas a 777 também tem uma ação, porque ela quer saber como é que está sendo investido, porque ela ainda é sócia, né? Nessa briga toda judicial que existe. E aí tem, inclusive, hoje o Pedrinho falou alguma coisa sobre, então, quem é que está por trás da empresa? Porque existe uma outra empresa, que é a 777 Carioca, que está com processo também. Então é muita gente se movimentando, e aí o Pedrinho acaba indo também na direção do BAP, porque o BAP também apontou o canhão para isso, porque é um monte de gente tentando melar a venda da SAF. O grande problema, e aí foi o que eu falei aqui, é você começar a contar com dinheiro que você ainda não tem. Porque se estivesse trabalhando contando que não tem esse dinheiro, o Vasco já estaria desde o início da janela de transferência procurando opções viáveis financeiramente, jogadores livres no mercado, de custo mais baixo, jogador por empréstimo, que é o que o Vitória faz, o Mirassol faz, o Curitiba faz, o Atlético Paranaense faz, e tá todo mundo na frente do Vasco, Red Bull Bragantino. O Vasco não estaria procurando jogador de 30, 40 milhões há 3 meses no mercado, estaria procurando jogadores mais viáveis. E aí sim, se entrasse o dinheiro... Aí sim você poderia começar a pensar em investir em jogador mais caro. O que eu acho que seria um erro gastar 30, 40 milhões em jogador nesse momento. Eu já falei isso aqui. O investimento, inclusive, é de 100 milhões por ano em contratação. 100 milhões por ano contratando um jogador de 30, 40 milhões são 3 caras por ano só. É muito pouco. É você botar todos os ovos na mesma cesta e torcer para não estourar. Porque se der problema, estourar um jogador, e futebol a gente sabe como é que é, acabou. Então, assim, existe muita coisa nisso, né? E eu tento só voltar aqui de volta para o Vasco, que para mim é o ponto mais importante. Enquanto ficar esse ataque pessoal, ataque achando que tudo é perseguição também, se não tem nada, se tem nenhum problema, vai lá na justiça e prova, então, que não tem problema você pegar 150 milhões de empréstimo. Se não tem nenhum problema de fair play financeiro, vai lá e apresenta tudo. Só que, assim, o Vasco quer fazer as coisas, quer começar a contratar, e aí entra a pressão de você ser o 19º do brasileiro, porque não era para nada disso estar acontecendo. O Vasco gastou 400 milhões de reais nos últimos 3 anos em contratação, pô. O Vasco não gastou isso em décadas. Décadas, somadas as décadas todas. O Vasco gastou em 3 anos e meio. Se não consegue ser competitivo, é por incompetência. Não é por qualquer outro motivo, não. E aí você começa a ficar acuado, porque você precisa dar uma resposta rápida, precisa contratar logo, tem que fechar a contratação logo, mas não tem o dinheiro, aí precisa acelerar o processo de venda, aí não vem um processo de venda, tem que acelerar o empréstimo. O Vasco está tentando trocar o pneu com o carro andando. E enquanto ficar achando que o problema é externo, que vem tudo de fora, não fizer autocrítica, e não é o Pedrinho falar, porque ele falou hoje também, não, a culpa é minha. Já falou isso no ano passado, falou isso no ano retrasado. Eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero saber quem tem a solução e qual é a solução. Isso ninguém apresenta no Vasco. Falar a culpa é minha, a culpa é do outro, todo mundo pode chegar lá e assumir uma culpa. Agora, e a solução? Quem tem? Ninguém apresentou no Vasco nesses anos todos, não é só o Pedrinho, não. Em 24 anos, os últimos 25 anos de Vasco, aí ninguém chegou lá e apresentou uma solução. Tanto que o Vasco está com uma dívida gigantesca, recuperação judicial, mesmo com a entrada de investimento virando SAF, não deixou de lutar contra o rebaixamento no seu primeiro ano de SAF, não deixou de lutar contra o rebaixamento no segundo ano de SAF e não está deixando de lutar no seu terceiro ano de SAF. E quase não subiu da segunda divisão nos primeiros meses de SAF. Então, assim, o Vasco o tempo todo o olhar é para o problema. A solução, eu até agora, sinceramente, não vi no Vasco. E o Pedrinho é um dos que não apresentou até agora a solução pro Vasco. Bandeira quer falar algo disso aí?